Pode começar, secretário. Ronaldo. Tá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, secretária da Saúde e da comissão. Acho que podemos começar, Gabriela. Uhum. Importante falar que a gente está gravando e também registrar, Dr. Newton, que a gente teve uma informação, eu acho que isso é importante até repassar para a comissão de transição, que tem algumas pessoas que estão indo nos lugares conversar, já tentar informação, aí a gente tinha uma... Não sei se é relacionado à área do senhor, mas é só para deixar registrado, que houve um combinado com a comissão de transição se informações técnicas são tidas nessas reuniões aqui, e as visitas precisam ser informadas, até mesmo para que a gente consiga ter uma organização adequada com a equipe que está gerenciando, né? Porque eu acho que isso é até uma forma de respeito a essas pessoas, porque ser surpreendido não é muito legal, né? Em qualquer situação. Então, só para deixar registrado que a gente tem essa preocupação. E, Gabriela, acho que você pode... Bom dia. Pode Iniciar. Bom dia, então, à comissão de transição, a todos que estão fazendo parte da mesa. Bom dia ao Dr. Newton, dar as boas-vindas, agradecer a presença. Bom dia à nossa equipe da Secretaria de Saúde também. A pauta hoje é o SER. Então, nós temos aqui conosco a diretora do Departamento de Saúde Mental, que é a Leila, a diretora do Departamento de Atenção Especializada, e já vou explicar por que as duas diretoras aqui, que é a Luana, a Jéssica, que hoje é a coordenação geral e referência para o Departamento de Saúde Mental, e o Eloy, que é o nosso diretor administrativo financeiro, que tem um contato muito próximo com essa questão do início de funcionamento do SER, pelas questões que necessitam ser ajustadas lá em relação à estrutura e contratações, enfim, tudo isso. Então, nós pedimos que acontecesse essa reunião a respeito do SER especificamente, porque diante de todas as pautas da transição, o SER, que é um serviço que está iniciando o seu processo de atendimento, é nesse momento que as coisas estão acontecendo, né, Newton? Então, a gente está aqui justamente para fazer uma transição. O objetivo da transição é que os serviços não parem para a população, que a gente tenha a continuidade da prestação do serviço. E aqui é uma situação que a gente realmente não tem como, digamos assim, reduzir a velocidade ou pausar os acontecimentos, porque está em trâmite junto ao Ministério da Saúde e junto à Secretaria de Estado da Saúde, né? As visitas devem acontecer nesse mês ainda, em dezembro, da própria CESA. A habilitação deve sair, então, antes da virada do ano também, e aí a gente entendeu que era necessário repassar essa pauta de uma forma um pouco mais detalhada para vocês, porque precisa continuar o processo necessariamente a partir do dia 1º, dia 2 de janeiro, isso não tem como parar, tá? Então, a gente trouxe um breve histórico e a contextualização desse serviço. Vamos trazer também em que momento nós estamos agora do SER, o que ainda precisa ser feito, e ficamos à disposição, obviamente, para o que tiver de dúvidas ou que precisar esclarecer, tá? Então, o SER é um centro especializado de reabilitação, é um serviço, uma tipificação de serviço do Ministério da Saúde que está dentro da linha de cuidado da pessoa com deficiência. E aqui para Toledo, nós especificamos que seria um SER do tipo 2, que é um SER que vai atender a deficiências físicas e intelectuais. O SER ele pode ser até das 4 deficiências, né? Então ainda pode ter a auditiva e a visual. Aqui para Toledo, a princípio, a demanda reprimida que nós temos é muito mais em relação à deficiência física e intelectual, por isso nós optamos por pedir essa tipificação, inclusive em conversa com a regional. Dentro das deficiências intelectuais, a gente tem o transtorno do espectro autista, então a gente optou por colocar aqui, não seria necessário acrescentar TEA, mas a gente colocou porque hoje é uma demanda gigantesca que nós temos, então é preciso também que a gente especifique. Aqui, contexto, só aqui. Meu Deus do céu. Tu passa? Obrigado, porque olha... Passa na flechinha lá que dele vai pra... É melhor? Então, existe todo um contexto, o SER ter nascido, que na verdade... muito obrigada. Essa construção vem desde 2022, né? Na verdade, desde o final de 2021, quando a gente teve o plano de ação municipal da Rede de Atenção e Cuidado da Saúde da Pessoa com Deficiência, que foi elaborado lá em 2021 ainda, né, dentro das convenções que a gente teve, e depois ainda revisado em 2024. Nós temos algumas portarias que falam a respeito da
Política Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência. Nós temos movimentos das conferências municipais de saúde relacionando, evidenciando a necessidade de nós termos um serviço específico para atendimento de reabilitação, principalmente intelectual. E temos também a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que traz também essas necessidades. Então, todo esse arcabouço de acontecimentos desde 2021, tanto do ponto de vista de União Federal, quanto local, municipal, traz a necessidade de nós termos um serviço que olhe para a linha de cuidado da pessoa com deficiência, que hoje aqui em Toledo a gente não tem, né? Além disso, a gente tem evidenciado uma demanda expressiva, né? Tanto reprimida quanto em atendimento, que está evidenciado ali pelos números. Eu não vou ler cada número, isso vai ficar disponível, está disponível essas informações, tá? Mas é importante também a gente destacar que a gente tem um aumento dessa demanda no pós-pandemia. Isso não é uma situação exclusiva de Toledo, nem da nossa região aqui, isso é reconhecido nacionalmente, que existe uma demanda aumentada das questões relacionadas à deficiência intelectual no período pós-pandemia. Um pouco dessa demanda, com certeza, são diagnósticos que precisam ser revistos, porque muito é atraso de desenvolvimento intelectual e não necessariamente transtorno do espectro autista, mas que hoje está dentro de um atendimento que olha para atrasos realmente de desenvolvimento que pode ser que seja um espectro autista. Então a gente precisa olhar para essas crianças de uma forma diferenciada, até porque a gente sabe que esse olhar específico para essa população, se for feito, e principalmente no início da vida, a gente tem uma possibilidade de ter melhores prognósticos ao longo do tempo. Então, lá em 2023, foi feito o cadastro da proposta de habilitação no SAIBS para a implantação do SER2, e isso foi conversado a nível de regional. Ocorre que, na época que foi feito esse cadastro, era necessário que fosse feito o cadastro do ponto de vista regional, tá? Porque o documento do Ministério da Saúde trazia uma população de mais de 400 mil habitantes para que a gente tivesse um SER2, porque é uma estrutura bem grande. Depois a gente vai ver a planta, vai ver a equipe e vai ver que é uma estrutura grande. E aí teve um pleito da macro regional de saúde com as 5 regionais para decidir qual pleito seria, qual proposta seria priorizada na macro regional oeste para o Ministério da Saúde para habilitação, tá? Considerando as 5 regionais que fazem parte da macro oeste, Toledo ficou priorizado, porque seria a regional que teria realmente uma oferta menor desse serviço no seu território. Porém, para um SER regional, tá? Essa priorização, ela ia até outubro de 24. Então, depois de outubro de 24, todas as propostas nacionais de habilitação de SER, elas entram na mesma fila. E aí o Ministério da Saúde vai habilitando conforme a ordem, ou conforme ele entender que o município está mais preparado para colocar o SER. Até 24 existia essa lista de priorização. Então, por isso que a gente teve que agilizar, porque senão Toledo perderia a priorização. Porém, para que ele fosse regional, no nosso entendimento, era necessário ter uma sede própria, tá? Então, nós temos um terreno lá no São Francisco, que à época havia o interesse de se fazer uma sede da Associação dos Autistas, mas é um terreno enorme, que daria para fazer até as 2 coisas, se fosse o caso, tá? Mas que com a possibilidade da gente ter um SER, foi conversado com a Associação dos Autistas, do transtorno do espectro autista, e eles entenderam que poderia ser o SER, tá? Então ficou ajustado que seria lá naquele terreno no São Francisco. É um terreno bem grande, já para construir 2 SERs, eu acho, imagino eu. Então se colocou a proposta lá no PAC. A proposta, no ano passado, ela foi aprovada, mas ela não foi contemplada. O que isso significa? Que a partir do momento que tiver um deputado que entenda que esse recurso vai vir para a região, o recurso vem porque já está aprovado. Então tem que ter um padrinho. Ela está lá aprovada, mas ela está sem padrinho, tá? Isso foi passado na CIR. Por quê? Porque nós não teríamos como construir um SER agora de imediato. A construção de um SER é no mínimo 6 milhões de reais, que é o que está lá na proposta, e isso não tinha como ser feito agora de imediato. Mas a CESA veio até aqui em maio de 2024, olhando para essa priorização de habilitação do SER. E nós levamos o pessoal da divisão de PCD da CESA para conhecer o centro de fisioterapia. Por quê? Porque olhando para a planta do centro de fisioterapia e olhando para a planta de um SER, é muito parecido, praticamente igual. Quem idealizou o centro de fisioterapia muito provavelmente utilizou a planta de um SER para fazer isso.
a gente não sabe por quê. Newton, aqui não cabe, cada gestão tem os seus porquês, os seus poréns. Nós não estamos aqui para julgar por quê ou como ou quando, mas o fato é que é muito semelhante. E, inclusive, todos os procedimentos que hoje são feitos no centro de fisioterapia, eles podem subir como produção dentro de um CER tipo 2 que tenha deficiência física. Então, nós levamos o pessoal da divisão de PCD da CESA, eles se apaixonaram pelo lugar e, no entendimento deles, é não só possível, como é importantíssimo que a gente iniciasse os atendimentos do CER lá naquele lugar. Só que a gente não teria a possibilidade de fazer isso num âmbito regional. Porque não teria espaço físico para tanto. Então, o espaço físico é adequado, mas não para a gente atender a região inteira, tá? Então, nós levamos essa pauta para a CIR, explicando que Toledo ia abrir mão da habilitação, porque nesse momento a gente não tinha como atender toda a região. Os municípios, os outros 17 municípios, então, pactuaram que sim, que a gente iniciasse com o CER municipal, atendendo algumas demandas judiciais da região, e que ele se tornaria regional a partir do momento que a gente tivesse a construção da sede própria lá no terreno de São Francisco com esse recurso do PAC. E aí teria uma movimentação política de toda a região para que nós tivéssemos um deputado que apadrinhasse isso e pudesse construir. Então, hoje, a gente tem uma pactuação em CIB assinada, né, reconhecida pela regional e por todos os secretários, que o CER inicia municipal no centro de fisioterapia, atendendo a demandas judiciais da região, e se torna regional a partir do momento que tiver uma sede própria, tá? Isso está ali mais para frente, agora eu já vou mostrar nos slides. Essa demanda judicial hoje, ela é totalmente possível de ser atendida? Lá dentro do CER, a princípio a gente entende que sim, mas o que a gente tem trabalhado hoje em dia é com a construção de protocolos para esse acesso, né? Então, assim, qual é a demanda judicial do município de Ouro Verde que vai ser atendido no CER? Isso vai ter um protocolo pactuado em CIR também, né? Quem puxa essa temática dentro da Regional de Saúde é a Simone, tá? Então, a Simone já tem puxado a construção desse protocolo, tá? Para que a gente tenha realmente, assim, para que não vire aleatório. Então, assim, judicializei porque quero que entre no CER. Isso, porque né? daí aumenta muito a demanda. E aí fica ruim para todo mundo, né? Então, isso foi super bem conversado, a equipe foi junto na reunião da CIR, né? Porque num primeiro momento, inclusive, eu me posicionei dizendo que não. Que a gente ia abrir mão da habilitação, porque a gente não tinha condições. E aí, os municípios se posicionaram no sentido de que sim, que a gente precisava, né? Que a região precisa muito. E que mesmo que isso levasse algum tempo para acontecer, diante da priorização da habilitação, era importante que Toledo iniciasse, né? Eu até pedi 15 dias para pensar na época, a gente chegou a fazer uma CIR extraordinária para pactuar isso, porque eu falei, a gente precisa voltar para a secretaria, analisar todos os fatores, considerar, isso foi em agosto, né? Considerar as variantes e tudo, as variáveis para que a gente possa entender se vai ser possível. E aí nós pactuamos que ficaria dessa forma, tá? Então, hoje a gente tem a priorização, o cadastro dentro do SAIPS está andando, já veio diligência, a gente tem respondido, o departamento de gestão está tocando isso, tá? E hoje, quem está organizando o início dos trabalhos do CER é o Departamento de Saúde Mental, porque a demanda do TEA, ela está toda dentro do CAPSI. O CAPSI, ele não é um serviço que é para atender deficiência intelectual. Isso foi ajustado dessa forma na época que o CAPSI ele foi inaugurado. E hoje ele não tem mais possibilidade nem do ponto de vista estrutural, nem do ponto de vista de RH, para tocar, para atender essa demanda. Porque tanto a demanda da saúde mental da criança e do adolescente cresceu, quanto a demanda da deficiência intelectual cresceu. Então, não tem mais hoje uma sala, não tem psicólogo suficiente, não tem psiquiatra suficiente, a gente precisa necessariamente separar os dois serviços e fazer cada serviço atender o que realmente é da sua tipificação, né? Então, está nascendo dentro do Departamento de Saúde Mental, mas é um serviço que, via de regra, deve estar dentro do Departamento de Atenção Especializada. Então, as duas diretoras estão trabalhando juntas nisso, tá? A partir do momento que ele nascer, ele precisa passar para atenção especializada. A saúde mental, dentro do arcabouço do Ministério da Saúde, ela está dentro da atenção especializada. Então, na questão dos recursos, que depois mais para frente a gente vai entender, o recurso poderia vir dentro da saúde mental, não tem problema. Mas, por exemplo, um recurso que vem para o CAPS, ele não vai poder ser utilizado para comprar equipamento para o CER.
então vai precisar realmente estar dentro da atenção especializada, tá? Então, tá nascendo na saúde mental, mas depois ele vai para atenção especializada, tá? Isso é uma coisa que precisa ficar organizado. Então, essa é a pactuação em si, que eu comentei, do dia 8/8, é o número 52 de 8/8 de 2024, a ata. E aqui é a planta de um SER. De tipo 2, deficiência física e auditiva. Lá no cantinho inferior, lá tá, SER 2 físico e auditivo. Ah, tá. Quando a gente foi estudar uma planta de um SER tipo 2, deficiência física e intelectual, conversando com a área da pessoa com deficiência lá no Ministério da Saúde, eles nos sinalizaram que não existe uma planta padrão no SER 2 de física e intelectual. Existe de físico e auditivo, físico e visual, outras possíveis, né, junções de tipos, mas essa específica não tem. Mas eles orientaram que essa é uma planta que atende ao que a estrutura precisa. A única coisa é que uma ou outra sala, acho que são 2 salas que são específicas para algo auditivo, passariam a ser específicas para algo que seria consultório diferenciado para um psiquiatra atender. Então ele falou assim, ó, essa estrutura é a estrutura que vai servir de base para vocês, para o SER de físico e intelectual. E aí, aqui a gente tem a planta atual do Centro de Fisioterapia que se assemelha muito. Quando se olha para consultório indiferenciado, sala de eletroestimulação, ginásio que é a sala de cinesioterapia aqui embaixo, então são todos ambientes de SER. Eu vou mostrar aqui no vídeo, né? A acessibilidade do espaço, né? Que um espaço para ser adaptado a um SER teria que permitir toda a acessibilidade, de todos os banheiros, rampas, portas. E nisso o Centro de Fisioterapia consegue atender. Ele é todo acessível, né? Até porque atende demandas físicas, né? Aqui a gente tem um relatório dos procedimentos que hoje são feitos lá no Centro de Fisioterapia e todos eles podem subir como produção do SER. Então, tudo que é feito pelo fisioterapeuta hoje dentro do Centro de Fisioterapia, ele é elegível para ser um procedimento dentro de SER com deficiência física, com reabilitação física, né? E hoje o Centro de Fisioterapia ele não é financiado do ponto de vista estadual nem federal, ele é um serviço com financiamento 100% municipal, né, do Fundo Municipal de Saúde. E aí quando a gente olha, eu vou só passar para falar do financiamento para explicar, quando a gente olha para o financiamento, como o Ministério da Saúde ele tem focado muito nessa questão da linha de cuidado da pessoa com deficiência, o financiamento para o SER ele vem de uma forma robusta e que até impressiona quem é gestor, porque a gente não tem outros serviços que sejam financiados com esses valores para esse tamanho de serviço, né? Então o financiamento mensal dele é 189 mil e com o atendimento TEA, contratando mais 2 profissionais que façam atendimento para TEA, ainda tem um adicional de 37.800. Esse valor, ele conseguiria tocar aí 70%, conseguiria pagar, digamos assim, 70% do que o serviço custaria. E só para tu ter uma ideia, Newton, se a gente vai olhar para um CAPS hoje, o financiamento do CAPS vai dar em torno de 30%. O resto vai sair do fundo. Então, realmente chama muita atenção, tanto que é robusto esse financiamento quando a gente olha para outros serviços da rede de outros setores, de outras linhas de cuidado, né? Então, vale muito a pena quando a gente tem um serviço que já faz aquilo que está previsto em algo que pode ser financiado, vale muito a pena que se dê andamento, né? Eu vou voltar lá. Quer falar? Okay. Então, né, estudando essa possibilidade e essa necessidade, né, da implantação e da habilitação, após essa pactuação regional, porque até então havia a ser definido, né, bater o martelo em relação a isso. Então, após essa pactuação, a gente retornou com o trâmite mesmo da habilitação do serviço, que havia sido iniciado lá em 2023, então a gente reiniciamos o processo. Foi realizada uma visita lá no SER 4 de Foz do Iguaçu, então o SER de Foz 4, ele também é regional, ele é 4 porque atende então as 4 deficiências.
E nós, enquanto, né, um olhar de gestão, da parte administrativa, financeira e tudo mais, fomos em 20 de setembro fazer essa visita. E agora, depois dessa visita, né, a gente iniciou também a organização de equipe, protocolo, quais são as exigências, né, na documentação da legislação. E já com alguns profissionais que já foram entrando, né, que gradativamente a gente foi organizando essa equipe que está compondo o serviço. Agora, no dia 28 de novembro, que daí a foto lá embaixo, né, no canto, profissionais que já vão compor a equipe do SER foram visitar o SER 4 para conhecer. Até porque é um serviço que, se a gente for parar para pensar entre os profissionais da saúde, quem conseguiu conhecer um SER dentro da sua formação ou da sua experiência profissional, e é um serviço muito escasso, né? É uma rede que precisa avançar muito, a rede da pessoa com deficiência. Então, a gente oportunizou para as equipes que estão, inclusive, trabalhando nessa questão dos protocolos, como que vão ser as agendas, a organização do atendimento individual, multidisciplinar, para irem ter essa troca de experiências com uma equipe que já atua dentro de SER. Então, nós fomos lá, eu acompanhei a equipe nessa visita, e também estamos estudando a adequação do espaço, organização das listas de espera, das agendas dos profissionais, conforme eles também vão assumindo as vagas. Então, isso também a gente tem feito junto com a Luana, né, que é a diretora da Central de Especialidades, a qual faz parte da estrutura do Centro de Fisioterapia, e da qual vai fazer parte, então, o SER também, enquanto serviço especializado. Então, daquele espaço do Centro de Fisioterapia, tem algumas adequações ali de salas, né, que vão precisar ser compartilhadas, assumir outros profissionais também. Então, a sala de arquivo é possível ser uma sala de atendimento individual. Então, a gente tem reorganizado, né, pensado, estudado para organizar o espaço. E aí, em relação às listas de espera, a gente já, né, conheço mais de perto a lista de espera da parte do intelectual, né, por estar próximo lá na parte do CAPS. Então, a gente também já vem organizando essa transição desses pacientes do CAPSI para lá, passando todos por um acolhimento multidisciplinar, por organização das agendas dos atendimentos de planos terapêuticos. Então, isso a gente vem organizado e estudado também como a gente vai fazer isso em relação às demandas da deficiência física também. E eu acho que a gente está tudo andando. E aqui a gente precisa destacar, Newton, que a gente tem demanda judicial disso, tá? Então, a gente vem, o MP vem já há bastante tempo oficiando a secretaria em relação às demandas reprimidas de fono, de TO, de físio, de psicologia, dos CAPs, da pessoa com deficiência. Então, a gente já vem há um tempo respondendo, né, Leila? E é algo que é um serviço que precisa nascer. Não, obviamente, que principalmente olhando para a demanda, para a necessidade da população, né? Mas, inclusive, a questão de o MP estar envolvido nisso evidencia muito essa demanda reprimida, tá? Então, a gente já vem há um tempo, inclusive nas últimas respostas que a gente encaminhou para o MP, a gente já incluiu que nós estamos no processo de início de funcionamento do SER, né? E que deve desafogar bastante os dois serviços, tá? Que esse deve início seria quando? Dentro de chegar esses profissionais estão chegando, estão, né, conhecendo, ajudando a construir os protocolos, documentos. A gente vê que já é possível começar atendimentos pensando numa demanda que a gente já tem, que já é conhecida, que está dentro do CAPSI. Só que está dentro do CAPSI, por vezes em lista de espera, em atendimento, né? E todos nós estamos organizando para eles já inicialmente passarem por um novo acolhimento, né, que é uma nova equipe, com um novo plano terapêutico. E iniciar por esses. Então, nós já estamos organizando para a semana que vem começar os acolhimentos, potencializar agora dezembro e início de janeiro, para fazer todo o máximo de acolhimentos possíveis dessa demanda que já existe. Que já está dentro do serviço. Isso, já está dentro do serviço, até para não ficarem desassistidos, né, nesse processo. E já ter o desenho do plano terapêutico que vai ser proposto, e daí, a partir do ano que vem, começar a ter acolhimento e atendimento de plano terapêutico já. E aí, até final do ano, a gente já pretende deixar tudo ok, os protocolos de encaminhamento, como que as conversas com a atenção primária, com os serviços que vão poder estar encaminhando, quais pacientes vão se encaixar dentro do perfil de SER, para daí já poder ter também alimentando
essa demanda, as demandas que estão, por exemplo, na unidade básica, no centro de que especialidades. verdadeiramente o que a gente faz é trocar a roda do carro com o carro andante. Se a gente vai tirar a demanda de dentro do CAPS e levar para o sério, a gente precisa fazer isso ao mesmo tempo. Então as coisas elas não podem, o paciente não pode ficar desassistido. Então ele tem que, isso que a Leila fala do acolhimento é muito assim, vamos olhar para toda a demanda, entender quem vai ser prioridade, quem não vai ser, inclusive porque a gente tem demandas judiciais que precisam seguir o seu atendimento, o atendimento não pode parar, então a gente precisa dar andamento. E nisso já entram as judiciais regionais? Não, ainda não. Ainda não tem protocolo. Né? Ainda não foi definido como esse protocolo, e nesse protocolo a gente vai prever para quando é possível o serviço começar a receber essa demanda. E Então, isso já está também acordado. construção. Isso já está acordado de esperar, né, o protocolo. Sim, porque ele não está habilitado ainda, né? Então, acredito que a partir do momento da habilitação deve ter um prazo aí de 90 dias para começar a fazer atendimento regional, tá? Que geralmente é o prazo que o Ministério dá para começar a subir a produção, tá? Mas acho que esse protocolo vai nascer a partir do momento que ele tiver, que o serviço estiver em funcionamento, né? Mas é algo que precisa daí fazer uma comissão regional para definir o protocolo. Se puder passar O vídeo. Esse vídeo foi feito na visita, né, lá no CER de Foz. Vai colocar para nós. E mostra um pouco de espaços que eles têm lá, né, que são possíveis e importantes da gente. Então, tu conhece o centro de fisioterapia? Já foi lá? Não? Então, olha, tu vai ver o vídeo e quando tu for no centro de fisioterapia, tu vai ter a sensação de estar quase no mesmo lugar, assim, porque é muito parecido. Essa é a sala de cinesioterapia, que semelhante em relação aos equipamentos, organização. A gente tem o centro de fisioterapia. Aquelas portinhas ali são são salas de eletroestimulação. Que a gente tem também lá, Que né? também tem. Então é um espaço, né? Então as esteiras, bicicletas, as rampas, que hoje está possível ali. Então esse é um dos espaços, né, que olhando lá e olhando para o centro de fisioterapia a gente vê que é possível. Só uma curiosidade, esse pé direito alto é por acaso, por conta do terreno ou é exigência? Não, é por acaso. Por acaso. É. Então, sensacional. É padrão desse local. Ali no centro de fisioterapia a gente não tem um pé direito tão alto. Quer dizer, até tem, Uma né? parte tem pé direito alto. Uma parte tem, mas não a parte da sala de Mas é por cinema, causa né? do terreno que desfavoreceu o professor, porque ele é dois meio piso, né? Isso mesmo. Pode passar o próximo. Essa aí é uma sala de AVDs. Então a gente vê dentro de uma sala a simulação de uma cozinha com geladeira, pia, fogão, mesa, cama, banheiro. Legal, né? O banheiro com acessibilidade. Tem até as fechaduras ali para a pessoa. Fechaduras. Então é uma sala para a realização de AVDs, né? E essa é uma sala que a gente tem estudado, né? Até a Simone da 20ª fez uma visita lá no centro de fisioterapia para a gente falar, a gente precisa pensar o espaço onde a gente vai encaixar isso, porque essa é uma obrigação do SART. E a gente, inclusive, ela sugeriu que uma das salas, né, que tem 2 salas de eletroestimulação, uma para feminino e outra masculino, que uma dessas salas, que é a que está próxima ao banheiro de acessibilidade, serve perfeitamente para instalar a sala de AVDs e reorganizar as agendas, né, para uma sala de eletro atender os 2 públicos. Então, mas é um espaço, né, as terapeutas ocupacionais vibram quando vem o espaço das AVDs. Pode passar. E esse é um espaço de estimulação infantil, que também, né, então a questão da importância do espelho dentro da sala, que é algo que a gente viu que tem salas, consultório de atendimento em fisioterapia que tem o espelho, e alguns equipamentos que são possíveis de solicitar através de uma portaria que já existe do Estado, de 2021, que está em aberto, e que daí é algo que também a gente está no andamento de estudar quais equipamentos daquela portaria podem ser solicitados por CER de Toledo a partir da implantação do serviço. Então são alguns equipamentos e mobiliários específicos da reabilitação infantil também. Algo semelhante, mas diferente que nós temos, está no CIP, no Centro Integrado de Políticas Educacionais, que atende
crianças também, né, dentro da rede municipal de ensino. E nós já tínhamos uma parceria entre o CIP e o CAPESI, né, de que pacientes comuns, os profissionais do CAPESI, ao invés de atender na estrutura do CAPESI, que já estava pequena, né, para comportar a equipe, receberiam o atendimento lá na estrutura do CIP, utilizando salas que eles têm lá que estavam paradas. Então a gente vai seguir a mesma parceria, né, através de uma instrução operacional conjunta entre o SER e o CIP. Então também alguns espaços para a população de Toledo a gente vai poder ter essa parceria com a rede do município. E ficou até melhor, porque é mais próximo agora, né? Porque o lá, CIP é ali na Pioneira, acho né? que são 5 quadros. E antes o CAPESI, nossa, então agora ficou mais próximo, ficou melhor para as famílias, inclusive, em relação ao deslocamento. Essa é uma outra sala, né? Também de estimulação infantil. O pediatra adora esse lugar, assim, coisa que a gente fica encantado de ver. Muito bacana. É um sonho, né? Você vê um espaço desse, Bacana, bacana. todo paciente merece um espaço desse, né? Cuidado. Acho que os vídeos acabaram, né? Vamos voltar para a apresentação. Então, em relação aos documentos, né, até algo muito importante foi a revisão em 2023 da portaria que traz a linha da pessoa com deficiência, que nela deixa bem clara essa questão do autismo estar dentro dessa linha de cuidado, estar linkado ao SER, né? Então, depois disso, a nota técnica 14 e a 16, elas vão trazer essa questão do SER e dessa possibilidade do SER atender a UTEA, vão trazer as especificidades de equipe, salas, equipamentos, né, direcionando aí a como implantar e implementar os serviços. E a previsão das compras, então, né, de equipamentos. Nós tivemos, né, tem uma emenda parlamentar para compra de equipamentos para os CAPs, e a gente queria inclusive incluir para o SER, e já veio a diligência, né, sinalizando que não é possível incluir equipamento para nenhum outro serviço exceto os CAPs, mas a gente sabe que equipamentos excedentes dos CAPs, que estiverem em bom uso, a gente também pode utilizar para equipar ainda o que precisar do SER, e a resolução 870 de 2021 da CESA, que também a gente pode estar fazendo a solicitação de compra de equipamentos especializados. Então, por vezes, o profissional pode entrar, né, atuar no serviço e falar, mas falta tal equipamento. Tem uma resolução que pode permitir a compra desses equipamentos. Pode passar. Aí o recurso, já foi falado. Equipe que vai compor. Então, um psiquiatra de 20 horas, que será o Dr. Pedro. Ele estava no CAPS 2, pediu para ter uma oportunidade de conhecer e trabalhar com esse público, né? Já foi solicitado um psiquiatra por concurso, mas nós só tínhamos uma psiquiatra na lista aguardando e ela não assumiu. Então, com isso, ano que vem, no primeiro concurso, já vai ser chamado vai ter vaga para psiquiatra e já tem um psiquiatra a ser chamado. Aí, daí, se o Dr. Pedro se adaptar bem ao SER, ele fica no SER, senão ele volta para o CAPS 2, o novo psiquiatra pode ir para o SER. Então, um psiquiatra de 20 horas, um ortopedista, que também já foi chamado, estamos aguardando a confirmação dele. Um enfermeiro, que também já foi chamado, já assumiu, já está lá à tarde. Um técnico de enfermagem, que também está para assumir, mas já foi organizado também. Precisa ter 4 fisioterapeutas que... Lá no SER hoje nós temos 5, no Centro de Fisioterapia nós temos 5, né? E aí a gente precisa passar eles para o CENES do SER, tá? Para subir produção. Então a produção deles, como a gente estava falando antes, né? A produção deles é uma produção que é reconhecida pelo Ministério da Saúde como produção de SER. Então o que a gente precisa é tirar eles do CENES. O CENES do SER já foi criado, né? O serviço já existe no RH também. A Leila já providenciou tudo isso junto com a sistema de prontuário eletrônico. Isso, já está tudo certinho, né? Tudo isso tem que ser criado, né? Então tudo isso já existe. O paciente pode ser encaminhado para o SER, né, Leila? Né? Então isso tudo já já é possível, o acesso já foi criado, só não foi ainda liberado, porque a gente quer primeiro organizar a parte. Então o médico, se tu for entrar, tu não vai conseguir encaminhar, tá? Mas ele já tá lá, tá? Tu não vai conseguir visualizar, mas a partir do momento que a gente disser assim, o serviço está funcionando,
A MV entra, libera e aí os médicos da atenção primária vão poder encaminhar, tá? Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer é trazer esses 4 fisioterapeutas para o CNES do SER. E, além disso, nós solicitamos aqui no gabinete a contratação de mais 2, porque nós fizemos uma reunião com o serviço e o serviço posicionou que os 5 fisioterapeutas que tem lá, eles já tinham agendas atendendo a demandas. Então, que para a gente ampliar esses atendimentos pensando em atender a demanda física e intelectual, a demanda intelectual precisa pouco de fisioterapeuta, mas alguns, um ou outro vai precisar, que era necessário contratação. Então, eu trouxe a demanda para o prefeito autorizou chamar mais 2 físios. Então, a gente encaminhou o ofício já para o RH, deve estar no RH. Não sei se chama esse ano pelas datas, porque acho que é tudo até agora o dia 5, 6, se eu não me engano, a gente já está em cima do laço. Tá, mas não chamando já foi encaminhado, então é uma questão só de tempos. Essa né? questão da ortopedia, essa vaga que foi chamada é para o SER. É para o Não SER. haveria outra demanda ortopédica. Não é remanejamento profissional. Não. Não. Foi chamado Específico um novo para isso. ortopedista para que atue no SER. Por quê, né, Newton? Porque dentro da deficiência física, mais para frente pode ser colocada uma oficina de órtese e prótese. Hoje a nossa oficina de órtese e prótese é terceirizado não é terceirizado, é via Siscopar, é via consórcio, tá? E a oficina de órtese e prótese, ela pode vir para dentro do SER. Não que não vai continuar sendo feito via Siscopar, mas tem que trazer junto para o serviço. E hoje ele está lá na Central de Especialidades, né? E para que se tenha a oficina de órtese e prótese, precisa ter ortopedia também. Na verdade, o ortopedista, ele faz parte da equipe mínima do SER. Mas não tem como a gente ter futuramente cadeira de rodas, órteses, próteses, essas coisas, se a gente não tiver um ortopedista olhando para isso. Então, o primeiro passo é ter o ortopedista. E aí, mais pra frente, se for da intenção de vocês, trazer também a oficina. E aí, ela também traz junto Mais um recurso. mais um recurso. Eu questiono porque esse ortopedista já foi chamado, já foi convocado. Foi. E aí ele está em dúvida por conta do tipo de serviço. A gente não sabe, a gente não conversou com ele ainda, né? Ele só acho que ele não confirmou ainda se ele vai assumir a vaga. Mas ele já pediu pra conversar, né? Já é uma pessoa da rede, já É conhece, por isso. né? Ele pediu pra conversar, então acho que a gente vamos explicar pra ele, né? É por essa questão também, pela questão da solicitação da conversa. Aí agora vocês pontuando isso, eu falei, agora eu entendi. Isso, eu acho que assim, não sei, né? Não sei nem se a gente pode falar isso aqui, mas eu acho que pelo tipo de profissional, acredito que tá tudo certo. Então, na sequência, né, temos também 4 psicólogos, todos já foram chamados. Então, 2 psicólogos assumiram novos do concurso e 2 foram remanejados os pedidos de remoção. Isso da saúde? Ou 2 vieram novos, né, do concurso e 2 estavam na Secretaria de Assistência. Tá. E aí, né, estão sendo, a partir do, acho que do dia 10, eles já vão pro SER e outros 2 do concurso assumem no lugar deles. Perfeito. Então, são 4 novos. 3 fonoaudiólogos, aqui a gente está passando os 3 que atendiam no CAPSI, até porque a agenda é totalmente TEA, que eles atendem hoje no CAPSI, então os 3 fonos do CAPSI passam a atuar no SER. A princípio, a gente não identificou outras demandas dentro do CAPSI que não desse público de DI, de TEA, que teriam a demanda de fonos. Os fonos que estão no ambulatório hoje, por exemplo, que eles iriam para a central, né? Isso. Mas aí, como que fica essa questão? A princípio, existe ainda o projeto deles irem para lá, porque eles atendem as demandas gerais de Fica fonoaudiologia. geral mesmo, aí dentro da central daí. Da central. E esses 3 do CAPSI vai específico para o SER. E aí, claro que assim, num futuro, quando se tiver uma sede do SER, se for do entendimento, isso tudo é coisas que vocês vão ter que pensar lá pra frente, né? De ter a equipe de fono lá dentro, não estar na central, é algo que daí Porque vocês vão considerar demanda e vão organizar. equipamento, sala específica, né? A gente tá Às vezes, pedindo agora os equipamentos lá pros fonos lá da se central. você consegue aproveitar, porque montar 2 salas específicas, tá? Isso às vezes, né? Se você já Mas tem isso- uma, né? Por isso que tem que pensar depois no CERN. Esse trabalho das fonos na parte da deficiência intelectual e física, elas tendo os equipamentos que
nem são muito da parte tecnológica, né? Eles são equipamentos mais de estimulação mesmo, os jogos. Eles conseguem executar um trabalho muito bom, né? O espelho, as plaquinhas. Então, por vezes, talvez não precisa de uma sala acústica, algo nesse sentido. Eles precisam mais de algumas coisas de equipamentos que são materiais de apoio terapêutico. Então, 2 terapeutas ocupacionais que foram chamados também. Uma veio do CAPESI para o SER, né, que pediu para seguir esse atendimento desses pacientes, e uma nova de concurso, já foi reposto também ela na equipe do CAPESI. 2 assistentes sociais, que daí, na verdade, assistente social são 40 horas, então nós temos uma assistente social que vai estar de manhã e mais uma carga horária de uma assistente social à tarde, fechando as 40 horas. O administrativo, que já é o administrativo do centro de fisioterapia, e o serviço ele precisa ter um coordenador responsável técnico, que pela legislação precisa ter formação de nível superior e cumprir uma carga horária de 40 horas. Então, essa coordenação é algo que nós não temos, né? Hoje lá, quando entra no CENES, quem está como responsável sou eu, né, em relação a gente conseguir andar com todos os processos de criação desses espaços e tudo mais. Mas esse é um cargo que vocês, né, hoje não tem uma FG específica para esse coordenador, não existe Tem esse só a cargo. coordenação do centro de fisioterapia, né? Isso, existe a coordenação do centro de fisioterapia que tem uma FG. Então, mas para esta função de coordenação do SER, não tem alguém nessa função. Só assim, esse é o padrão do Ministério da Saúde para lá na frente fazer o encaixe ou é uma construção de vocês? Padrão Ministério da Saúde. Esse é o padrão, Equipe mínima, senão não habilita no A site. equipe mínima. Isso. É um serviço bem grande. A planta deve ter o quê? Uns 1.000 metros, né? Agora que ele começa a funcionar, semana que vem. Os acolhimentos? Isso, Acolhimento. o acolhimento. E a questão da coordenação? A princípio, eu e a Luana estamos dividindo as coordenadas para a equipe, né? Dando direcionamentos, organizando, recebendo a equipe, cadastrando, fazendo esse processo. E a Inês está lá também, né? A Inês, que está A Inês hoje ela está numa função de coordenação geral junto comigo no Departamento de Saúde Mental. Então, eu como direção e ela como uma coordenação geral. Então, a Inês, que é uma carga horária que está dentro ali de assistente social, porque ela tem interesse mesmo, né, em ficar parte da carga horária no CAPS 2 e parte no CAPS no SER. A Inês, ela também está numa frente bem importante de organização dessa equipe, desses documentos, dessas agendas. Então, a gente conversa diariamente, né? Isso é a nossa pauta de todos os dias. A Jéssica tem ajudado muito também na discussão do espaço, dos equipamentos, dos documentos. Então, é um serviço que ele está realmente sendo construído junto. E o Eloy está auxiliando a providenciar mobiliário e computador, né? Porque a gente precisa de tudo isso para dar o pontapé inicial. Então, essa parte de mobiliário e computadores, que algumas coisas já tem, que não são utilizadas, estão lá dentro do centro de fisioterapia, não é utilizado para atendimento de paciente, a gente remanejou já para as salas, as meninas foram lá, organizaram. Mas vai precisar de mais coisas, né, enfim, e aí o Eloy está nos auxiliando a providenciar tudo isso, porque a gente vai, obviamente que tem as resoluções para que possa se pedir mais equipamentos, mas a gente precisa iniciar com os acolhimentos e alguns atendimentos, até para ter habilitação. Então, antes de vir todos esses equipamentos, a gente vai ter que ajustar, né, Então, dentro da a rede. coordenação do SER hoje está sendo feita por todo o grupo que está aqui, de forma coletiva, todos colaboram, ajudam, vão recebendo a equipe, e ainda tem a Inês, que também está dando um apoio direto lá, todo dia junto com a equipe. Então, por enquanto está dessa forma, mas é algo que eu acho que é bem importante vocês já terem em mente. E até, Newton, porque essa coordenação, ela não vai ficar dentro da saúde mental. Lembra que eu falei no início? Vai ficar dentro da atenção especializada. Então, vocês vão ter que pensar sobre isso, né? Nós entendemos que como a gente já estava em novembro, dezembro, não seria... as meninas conseguem fazer esse papel, né? A nossa equipe consegue fazer esse papel sem necessariamente ter a pessoa, né? A FG. E a gente, não sei nem se a gente poderia, assim,
fazer isso agora. Então ficou organizado dessa forma. Até por essa questão mesmo, né? Porque às vezes Eleitoral, uma política, criação de etc, cargo, transição. né? Que é uma isso. criação. É uma né? criação de cargo. Então a gente deixou dessa forma e aí, né, iniciando. Então, a parceria que eu já falei com o CIP, né, que vai dar apoio tanto em relação à quantidade de sala, equipamentos, atendimentos multidisciplinares, mas também intersetoriais, que são bem bacanas. Então, vai ter uma instrução normativa também, que a gente já está... Ela já existia enquanto CAPESI, agora a gente só está passando ela enquanto CERPA, já deixar isso também organizado. Então... A gente teve uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde no dia 29/10, que a gente apresentou esse processo de habilitação e implantação, né, que eles deram um parecer favorável. Foi unanimidade, né? Faltou a data ali, mas a gente também teve a reunião para apreciação também desse processo com o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Inclusive, eu sou membro, né, representante da Secretaria de Saúde, então eu participo das reuniões do Conselho. Então, apresentei também o projeto, eles também gostaram muito da proposta, de saber que esse serviço está chegando, né, no município. E tem uma visita prevista da Divisão da Pessoa com Deficiência, da CESA. Seria em novembro, eles passaram para dezembro, mas a gente sabe como que está esse processo agora esse mês, nada se duvide que talvez passe para janeiro, tá? Mas em que eles vêm para fazer uma visita que se chama checklist de vistoria, né, do grupo para pré-habilitação CER. Então eles fazem um primeiro olhar para ver como que o serviço está organizado até naquele momento, né, para poder emitir um primeiro parecer para o Ministério da Saúde sobre o processo de habilitação. Então essa é uma visita, né, importante que a gente está aguardando se ela vai realmente ser agendada para dezembro ou se vai ficar para o próximo ano. E estamos tentando deixar o mais organizado possível que eles... Quando a divisão PCD da CESA vier, é importante que o serviço esteja praticamente 100% dentro do que o Ministério pede, né? Porque aí eles é que dão o parecer para o Ministério, eles são a equipe local do Ministério, para o Ministério dizer assim, não, lá em Toledo a gente pode financiar um CER. Então é preciso que seja bem organizado e até por isso que a gente, né, tá dando andamento a todos os processos, porque se eles vierem realmente em dezembro tem que estar pronto. Senão isso gera muita diligência e demora muito para habilitar, para financiar, enfim. Fica muito tempo o serviço só por conta do município. E né? tem alguma obrigação relacionada à estrutura, construção da estrutura? Não. A construção... Porque começou, né? Vamos supor, começou o acolhimento e tal, aí não tem um prazo limite assim para a construção do... Não, porque foi exatamente isso que nós colocamos lá na CIR. Que como o processo lá no PAC, ele está aprovado, mas não está apadrinhado, a gente não tem como dar um prazo. Isso. Né? Que o prazo ele poderia vir a partir do momento que a gente tivesse a certeza do recurso vir. Mas foi até algo que a gente conversou bastante, que tendo toda a região oeste olhando para isso, né? Pedindo para que isso seja, para que esse recurso venha, a gente acredita que não vai ser difícil de sair isso já para o próximo ano, né? Tem que ter alguém que realmente olhe para essa demanda. Pega essa questão, porque começa o serviço aí, às vezes, se tem algum prazo, isso dificulta depois, né? Não tem, porque a gente colocou justamente por isso, né? Que não tem como ter prazo para construção, uma vez que não tá, que o recurso não está certo ainda, né? Mas aí o recurso estando certo, daí se quisesse fazer uma nova pactuação em si com um prazo, daí pode, sim. Não tem maiores problemas, né? Mas isso ainda não tem. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Diretora, Como é que tá? Tudo bem? Doutor Milton Augusto Guimarães Perdim. Satisfação. Parabéns pela indicação, desculpa atrapalhar. Espero que vocês estejam conversando, não quero atrapalhar, continue aí. Não, a gente tá finalizando. Tudo bem, doutor? Perfeito. Maravilha. Já fez as visitas, tá? Estamos para... depois. Hoje tem mais, né? visitas. Legal. Mas continuamos. Não, a gente está finalizando. Prefeito, então a gente tratou da pauta do CER aqui, a gente já está finalizando, tá? Nós explicamos aqui para o Dr. Newton que como é um serviço que tinha a priorização do Ministério da Saúde, a gente precisou dar andamento. Obviamente que a gente olha também para as necessidades da população, então não é possível que a gente pause isso, porque a gente está trocando a roda do carro com o carro andando, né? Dr. Newton, Então, chega mais perto de mim aqui. Vamos para cá.
Então, tirando a demanda de um serviço e levando para o outro, tá? Então, explicamos também que os acolhimentos já iniciam para a semana que vem, do que a Linda estava explicando, que a equipe está praticamente toda contratada, está faltando só os 2 físicos de alguns profissionais assumirem, e que a gente aguarda a visita da divisão do PCD da CESA, que deve acontecer em dezembro ou janeiro, então ele precisa estar a par de tudo isso, porque isso precisa estar organizado para sair realmente a habilitação do Os Ministério. profissionais já e estão colocados. Era o que eu estava falando. Tem alguns profissionais que faltam assumir, mas já foram todos chamados à exceção dos físicos. Isso. A pessoal também houve a transferência de pessoas e tal. Isso, tudo isso está sendo feito, as remoções. Ok. Remoção. As remoções. Então, Que bom. acho que da pauta do sério era isso, né? O Dr. Newton tirou algumas dúvidas também durante a nossa Perfeito. conversa. É isso exatamente que a gente quer com as reuniões que estamos fazendo. E estou contente que tu já fez uma via sacra aí nas unidades básicas, nas estruturas, isso é importante, que a gente quer, acho que já foi falado aqui, mas só para reforçar, repassar para vocês que assumem agora, especialmente você que está aqui, informações extremamente detalhadas, onde você vai assumir lá sabendo daquilo que tem que está de solução, e as urgências, e também o que está em andamento, e os avanços que tivemos também. Com certeza. Acho que é importante isso. Certamente eu não quero atrapalhar a pauta, mas depois, ao final, eu só quero conversar um pouquinho. Leila, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acredito que Luana, isso Elon, fica à Jéssica, disposição. Alguma coisa, pessoal? Não? Eu aceito. Obrigado. Prefeito, acho que Newton fica à vontade para... Primeiro agradecer a doutora Gabriela, minha colega, né? Então, somos servidores, a Leila também, por onde comecei. No início teve aquela questão ali das visitas, eu não sei se foi direcionado a mim, mas todas as visitas que eu fiz foi em acordo, né, com a secretária, e claro que às vezes a gente teve um contato com o diretor e aí a gente teve que fazer alguns ajustes, né, nas visitas, porque estando de férias, eu também estou com um filho pequeno, então a gente acaba tendo algumas demandas pessoais, então às vezes estava programada uma visita para um horário e tal, acabou que isso teve que ser trocado, mas tudo foi ajustado com os diretores. Obrigado, tá? Com os diretores a gente não fez, eu pelo menos, né? Não fiz nenhuma visita assim de surpresa. Tudo foi conversado. Inclusive já adianto que hoje à tarde a gente tem com a UPA, né? O Dr. Carlos já sabe, né? A Juliana também já sabe. E segunda-feira tem no Mini, porque eu estive no EMAD, e aí por uma questão de horários, né, que eu também volto de férias, né, eu retorno ao posto de saúde, então eu não consigo mais sair em horário comercial, e aí ficou acordado de segunda-feira, 19 horas. Sim, lá a Juliana passou. Isso, lá no Mini. Então, só pontuando que essas visitas, quando não aconteceram naquilo que era previsto, sempre foi conversado, né, pra gente ter essa boa convivência que a doutora Gabriela fez, abriu as portas, então, mais uma vez, agradecendo. Uma baita responsabilidade à saúde, né, a gente sempre está falando também essa questão do carro, né, de trocar a roda com ele andando, também estou pontuando bastante isso, né, uma das coisas que eu pontuei quando eu recebi o convite, porque a gente estava conversando antes, é a questão da qualidade dos nossos servidores, né? Então a gente tem pessoas aí trabalhando bastante, muitas vezes além do horário, né? O celular não para, então assim a gente tem que dar continuidade para o serviço. Óbvio que tudo na nossa vida a gente reavalia algumas questões, vai pontuando outras. Isso faz parte do processo, é natural, né? E a gente tem que fazer aquilo por quem é importante, que é a população de Toledo, né? Então agradeço muito o espaço, agradecer aqui pessoalmente a Leila, as diretoras da atenção de especialidades também, que me receberam muito bem, a gente teve um diálogo bem importante, porque o objetivo de todo mundo que está aqui hoje é que o serviço continue rodando e que continue prestando bom serviço, e essa questão do SER aí é fundamental exatamente a demanda, ela ficou muito alta, né? Então a gente tem que tentar suprir essa demanda que vem, né? A Leila que está aqui da saúde mental também, né? A demanda ficou expressiva, então o SER ele vem com duas situações boas, uma que a gente vai dar uma atenção para
população que houve um aumento, e segundo, que desafoga um pouquinho também o serviço de saúde mental, isso acaba também facilitando o processo de trabalho lá. Só tenho a agradecer mais uma vez, tá? E, claro, me colocar à disposição para aquilo que a gente puder contribuir, que vocês precisarem também, estou à disposição, porque, afinal de contas, sou servidor, né? Então, mudam alguns processos, algum local de trabalho, mas a gente vai estar por aqui sempre, né? Legal. Prefeito, a segunda questão dessa reunião, a princípio seria o SER, e o segundo ponto seria a assinatura do contrato com o CONSAMU. Né? Nós oficiamos a comissão de transição. Perfeito. Porque como é um contrato que nós assinamos, mas que o prazo é 31 de dezembro, a gente assina para um serviço que vai ser prestado para a próxima gestão. Então, a gente precisava do posicionamento de vocês em relação a assinar, né? A gente precisa do ok de quem vem, para que o prefeito possa assinar o contrato com o SAMU para a UPA, né? A gente teve toda aquela questão da pauta que passou no Conselho Municipal de Saúde sobre proceder a um edital para modificar a forma de terceirização da UPA. Então, hoje o RH da UPA ele já é terceirizado através de uma gestão compartilhada com o consórcio, com o SAMU. A ideia que nós colocamos no Conselho era de substituir a terceirização que hoje é feita pelo CONSAMU por uma organização social. Essa pauta não passou na reunião do Conselho Municipal de Saúde, que foi realizado dia, me ajuda Leila, 12 de novembro, 13 de novembro? 12 de novembro, né? Então, suspendemos, porque é necessário realmente que tenha aprovação do Conselho para a inclusão no Plano Municipal de Saúde, e ficamos, então, com essa situação de assinar o contrato com o CONSAMU, mas para isso a gente precisa, então, do ok de vocês. Foi oficiada a comissão de transição. Foi oficiada. E até o momento não veio nenhuma resposta oficial, Bonaldo, do CONSAMU, da assinatura do contrato da UPA, até agora. Não recebemos nada. Mas, enfim, eu acho que é uma pauta. Não veio? Não veio. Achei que ia ser discutido nessa reunião, Sim, porque então agora está essa A gente aguarda esse posicionamento de vocês, se é para assinar. Então a gente precisa, doutor, o seguinte: a resposta oficial, porque é relevante. Sim. Se não tiver o contrato, o serviço de urgência, dia 1º não existe. Mas certamente, o que a gente precisa é só essa autorização para assinar, essa vontade também, e certamente vocês depois tomarão as decisões as quais entenderem que seja bom para a gestão e para a população. Então, se o senhor pudesse conversar aí com os pares da transição aí para o quanto antes oficializar, porque a gente tem que publicar, tem toda a burocracia. Não, na verdade a gente precisa do retorno de vocês antes, porque é necessário que o prefeito assine, encaminhe para o CONSAMU, publique. Tem uma série de trâmites burocráticos que precisam acontecer, então quanto antes, melhor. Acho que é importante, Eloy, falar tecnicamente sobre essa questão. Tem que assina, publica, como é que é? Eles precisam encaminhar então para a Assembleia para que aprove o orçamento para 2025. Tá. Então é urgente. Esse seria isso é urgente. Por favor, senhor. É importante essa pauta porque a gente tem que, se pudéssemos hoje ainda, no máximo amanhã, doutor, a gente já... Porque o contrato está aqui. O contrato está aqui. Só falta a assinatura. Só falta a assinatura. O orçamento já foi adequado para... Então a gente precisa encaminhar para já que tem eles... o orçamento 2025 aprovado. Ele estava aberto tanto para uma OS quanto para o CONSAMU. Ele só vai precisar fazer o remanejamento para que ele fique adequado se continuar na íntegra para os 12 meses de 2025. A visita do Dr. Nilton está programada lá para hoje. Certo. O doutor está em uma outra área do serviço de saúde. A questão é, o senhor tem domínio de como funciona hoje a gestão compartilhada com o CONSAMU? Administrativamente, o senhor sabe como funciona? E por que se propôs mudar? A proposta, a princípio, está mais relacionada à gestão hoje, né? Mas a gente tem um entendimento de como funciona. O pensamento é que uma mudança agora seria um pouco complicada, então a visão inicial é de manter esse contrato. Inclusive a gente tem reuniões a serem realizadas com a direção do CONSAMU também, né? Porque é importante a gente ter esse diálogo. E aí, claro, as visitas também, elas fazem parte desse processo da gente ver em loco, né? Porque tem o documento e tem a situação em loco de como está funcionando, né?
e ouvir das pessoas que estão tocando o serviço como que está essa questão também. Né? Eu acho que é válido a gente falar a ideia que tinha de fazer essa sessão, esse objetivo de fazer um chamamento e passar para uma entidade, tirar do poder público, é muito porque a gente tem esses últimos 4 anos se preocupou muito com eficiência, né? Uhum. Então, e uma gestão compartilhada onde um contrata o motorista e outro dá o carro, a gente sabe que não dá muito certo. Uhum. Então a gente buscou muito isso, acabou demorando e eu não sei como é que vai ser essa ideia, que eu acho que é algo muito importante, não só por essa gestão, mas para a população. A gente precisa ter um bom atendimento ali. Claro. E acho que o senhor é médico, se não me engano também quase foi candidato a vice-prefeito pelo PT, né? Então a gente tem essa busca e a gente espera que essa busca por eficiência aconteça também, né? Porque não só isso, o próprio Hospital Regional já deu demonstração de quanto é importante. Uhum. Então, se puder, acho que a gente até teria vontade de passar isso de novo, né, prefeito, no Conselho. Mas, enfim, está posta a decisão de governo de vocês e a gente vai ter que respeitar. Então, a gente só aguarda se vocês puderem nos responder até amanhã para dar celeridade aos desdobramentos. Então, naturalmente que o que o senhor diz aqui e o que a gente deseja, segundo a palavra do Bonaldo e aquilo que já a Gabriela, a gente tem tanta convivência que teve, sei o que foi tratado aqui do ponto de vista da eficiência, da eficácia, da efetividade, das melhores condições, é isso que a gente quer. Bom, temos mais algum assunto? Acho que agora encerrou, né? Bom, sobre o Hospital Regional, certamente vocês farão visitas, Já terão fizemos. contatos lá com o pessoal. O orçamento para o ano que vem já está previsto, são 16 mil URTs, vai sofrer agora uma... Era 1.619.000, né? Aí Agora tem um vai mudar auditor pouquinho. independente que ajuda a fazer a auditoria das contas, enfim, aí temos essa responsabilidade com o hospital. Nós temos uma questão importante que foi retomada, é importante registrar aqui, um processo do ar-condicionado, das placas, né? Em que se desembocará para a assinatura de vocês. A gente vai reiniciar. Tem todos os pareceres jurídicos pertinentes, que é uma responsabilidade do município. Os valores são em torno de 36, quase 40 mil, menos de 40 mil possivelmente. Daí vai ser dado encaminhamento, foi autorizado em decorrência das necessidades que essas placas têm, porque senão nós sofremos problemas com as salas de cirurgia. Eu acho que é importante esse olhar e a celeridade nos processos. Se der para a gente concluir esse ano, fizemos, senão vocês concluem e fazem lá. Mas acho que o contrato vai cair desse, né? Não sei, mas enfim, a gente, só para deixar registrado que é um tema que virá à sua mesa lá, certamente. Ademais, atenção básica já tratada, Ademais, assim, especialidades, o doutor tem com feito SAMU, as visitas e a gente passou as demais informações nas reuniões. Siscopar. Aqui, né? E também lá na secretaria ele já fez uma primeira Certo. visita, a gente Tá. está à disposição também Ok. para passar o que faltar. Acho que Vai. tá tudo certo. tá andando bem. O que a Se o gente senhor está tinha- satisfeito, nós estamos satisfeitos também. Dizer que me atrasei um pouco porque está acontecendo hoje o início de um grande congresso na AGO, da Assembleia de Deus, e nós estamos recebendo 2.000 pastores. Fiz uma acolhida e me atrasei. Gosto sempre de estar presente em todas as reuniões. Dr. Newton, também foi dada solução, já informado para a Leila, temos um problema que foi nos trazido pelo CAPS 2 ontem, antes de ontem, numa reunião, Segunda-feira. segunda-feira, e também, por consequência, anteriormente já nos haviam dito do CAPS AD. Então, a Secretaria de Segurança, a partir de quinta-feira, deslocará de forma permanente agentes para ficarem lá nos horários que foram combinados com a direção, com coordenações. Então, a partir de quinta já se soluciona essa questão.
Até 31, o secretário de Segurança está aí. Depois o senhor vai ter que conversar com o futuro secretário. Então, da nossa parte, vai estar tudo organizado. Dizer que é preciso, com a sua permissão, com de todos aqui, registrar os agradecimentos a toda a equipe da Secretaria de Saúde. A gente está muito feliz com os resultados que foram obtidos nos avanços, em todos os processos, do pertencimento que os profissionais da saúde, todos indistintamente, tiveram nessas condições que hoje nos levaram a ter certificações como o segundo município em atenção básica, acesso à atenção básica no Brasil, certificação pelo AME, vertical de HIV e sífilis, e encaminhado já também para a hepatite, enfim. E além de outras tantas questões que nos levaram à condição de termos referenciado o Paraná sobre as ações que fizemos em Toledo. Então, o nosso desejo para com o senhor, o prefeito eleito Mário, com a sua equipe, para os servidores de saúde, é que seja profícua a gestão de vocês, que ainda melhor façam do que aquilo que a gente fez. Nosso desejo aqui, e por isso essas vão completar-se-ão ao final das reuniões, até o dia 19, certamente mais de 200 horas de reuniões de informação. Tudo está no portal Transparência do município. Lá o senhor certamente, em algum instante, é gaúcho? Sou gaúcho. De que cidade tu nasceu? Porto Alegre. Porto Alegre. Sou nascido em Carazinho. Então, Eu em Rio Grande. E é colorado? É colorado? Não, eu sou gaúcho dos bons, sou gremista. Viu, prefeito? É só tu, prefeito. Então, lá em casa, o meu filho fica feliz quando ele passa. E eu também, né? Ah, você também. Obviamente, Tá né? certo, mas toma um mate e quando você tiver Viu, prefeito? tomando Tá um em mate, tempo? assista lá. São 13 horas de informação. 13 horas da Vamos parar saúde. de falar de futebol, Não, tá por em favor. tempo ainda. Então estão lá essas informações, inclusive o nosso cuidado também com toda a documentação anexa de contratos, de termos de convênio, de todas as informações que são precisas para o senhor, junto com os seus pares, tomar as decisões. Estamos aqui até dia 31, a gente adotou esse modelo de, também sob o ponto de vista dos princípios da gestão pública, né? Que o senhor sabe muito bem, a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicização dos atos, que é esse fato que fizemos, eficiência, eficácia, efetividade, a gente está colocando isso também para o público assistir. Por quê? Porque dentro da perspectiva da gestão pública e da política séria, que eu sei que o senhor também é adepto, a gente precisa trabalhar essa perspectiva. E o nosso interesse aqui, de novo, registrar é que tudo aquilo que se fez durante o mandato nosso, em todas as áreas, sejam detalhadamente informados para vocês, o que de bom se estruturou, o que está em andamento e aquilo que tem de soluções a dar. Não existe gestão perfeita. O que a gente entende é que a cada instante a régua ergue e a gestão futura tem que ser mais eficiente e melhor do que a que existiu. Então, fico contente que o senhor esteja aqui, nos colocamos à disposição, leve o meu abraço ao prefeito eleito e eu espero que, dentro destas informações consolidadas agora e durante todo o processo de visita que o senhor fez às estruturas e às informações, durante os tutoriais de gestão que fizemos, possam embasar decisões futuras para vocês. Pedido especial, muito especial, cuidem do Hospital Bom Jesus. Muito bom, importante. Precisamos melhorar as questões da maternidade no município de Toledo. Precisamos diminuir os índices de mortalidade infantil. Fundamental registrar isso. E não esqueçam também de dar uma atenção especial do ponto de vista institucional, está tudo legalizado, para o hospital regional. É fundamental isso. A gente prima por essas instituições, especialmente que atendem o SUS, que são para aqueles que precisam. Aqui nós temos um tripé de sustentação do governo: encantar, incluir e transformar. É isso que a gente quer. E eu espero que o senhor possa fazer.
Eu não conhecia a Gabriela quando eu nomeei ela secretária. Nos surpreendeu, formou a equipe, teve toda a liberdade de formar a sua equipe. Temos a carta branca e o sucesso aí aconteceu. Falhas aconteceram, sim, mas corrigidas. E eu acho que também o senhor tem a carta branca lá e eu espero que sejam escolhidos os melhores também. Se puder aproveitar esse time aqui, é bom, viu? Vai estar bem servido. Né? Tá bom? Tá certo, prefeito. Muito Então, já obrigada. aproveitar essa reunião, chegou alguma informação da equipe de transição do prefeito Mário? Sim, prefeito. Chegou? 2 ofícios. Certo. O ofício 26 relacionado à reunião do dia 29 da educação, que é: prezado senhor, vou ler. Prezado senhor, venho através deste em atenção ao assunto debatido na reunião ocorrida no dia 29/11/2024, na sala de reunião do gabinete do prefeito, que tratou da análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em atenção, em especial, à instrução número 1824, CAGE, que entendeu ser irregular a atual forma de contratação de professores de apoio eventual à diversidade e à inclusão aos estudantes, o PAD, e que, em 5/1/2024, conferiu o prazo de 6 meses para a contratação via concurso público. Esta comissão está de acordo para que providencie as ações que visam cumprir a determinação do TCE Paraná e que sejam convocados os professores necessários visando o atendimento da demanda apresentada na referida reunião de transição. Atenciosamente, Rui Fonsati Júnior, coordenador da equipe de transição do prefeito. Perfeito. Então, acho que é importante você imprimir, eu já despacho para os recursos humanos e a gente, depois de feita as convocações, informa por ofício o que foi feito de procedimentos para a execução da solicitação. Ok. E o outro ofício é sobre visita ao Horto Florestal e ao Aquário Municipal no dia 6 de dezembro, às 14 horas. Perfeito. Do Aí, meio ambiente. certo. Então, vamos comunicar ao secretário para que proceda o acompanhamento nas visitas, então. Mais alguma coisa? Só isso. Aquele assunto que o Mário pediu para aumentar os cargos, já foi comunicado por ofício para ele? Não, eu vou encaminhar hoje. Tá, daí, dizendo da impossibilidade de mandar para a Câmara por conta da ilegalidade que se apresenta em decorrência da lei de responsabilidade fiscal. É isso. E os despachos que fiz lá. Então, vamos fazer essa informação. Inclusive, também não poderemos mandar a questão da Funtec, né? Então, os 2 ofícios estão tramitando de forma concomitante e concluso no gabinete com as informações de para-arquivamento, mas para informação da equipe de transição. Mais alguma informação? Não, só isso. Perfeito. Fábio, Daniel? Tudo certo. Tudo certo? Tem alguma coisa atrasada de informações, de documentos, de atas? Hoje Tudo resolvido? Prefeito, nós oficiamos a comissão de transição que nós pedimos uma retificação no documento, no relatório de transição da Secretaria da Saúde, apenas porque incluímos as pessoas que elaboraram. Perfeito. Então, nós havíamos encaminhado o relatório, porém Sim. sem a equipe que fez a autoria, elaboração, né? a autoria. Então, Importante. nós pedimos uma retificação, mas não há retificação nas informações, é uma retificação apenas no início, constando quem auxiliou na elaboração, o nome dos servidores. Perfeito. Tá? E para encerrar, sexta-feira nós vamos fazer a entrega, então, da nova frota para a saúde. Nós vamos entregar 3 ambulâncias, um ônibus, Uma van, 2 carros baixos e um para transporte de pacientes. Certo. Transplantar. E, inclusive, transplante, né? Transplantar. Isso. Vai ter 2. Então, frota zeradinha, ambulâncias praticamente todas 0 quilômetro. Foi a maior renovação de ambulância da história da Não Secretaria. vai ter problema com isso, tá? É isso, então, ok. Gente, obrigado pela presença também. Doutor Nilton, foi um prazer lhe ver, bem-vindo, sucesso na jornada. Obrigado. Leve um abraço a todos. Nós encerramos então a reunião da saúde, hoje, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 11 horas, 34 minutos e 40 segundos. Abraço, bom dia a todos.